Você já se sentiu como uma carta devolvida ao remetente? Como alguém que bate na porta e ouve apenas o silêncio do outro lado? A rejeição tem esse poder peculiar de nos fazer questionar não apenas o que fizemos, mas quem somos. Ela sussurra mentiras tão suaves que parecem verdades, tão familiares que as abraçamos como se fossem nossas. Esta manhã, enquanto caminhava pelas ruas vazias, observei uma árvore solitária no meio da praça. Seus galhos se estendiam em todas as direções, mas nenhum pássaro pousava nela. Pensei, será que ela se sente rejeitada? Será que questiona sua existência porque os pássaros escolhem outras árvores? E então, percebi que estava olhando para um espelho da alma humana. A rejeição é uma linguagem universal que todos aprendemos a falar sem querer. Ela nos visita quando somos crianças e nossos pais estão ocupados demais para nos ouvir. Ela cresce conosco quando os amigos da escola escolhem outros para suas brincadeiras. Ela amadurece quando o coração que amamos escolhe outro coração para amar. E às vezes, ela nos acompanha até mesmo nos bancos da igreja. Quando sentimos que nossas orações voltam vazias, quando Deus parece distante, quando nossa fé parece insuficiente para os outros. Mas há algo sobre a rejeição que precisamos entender. Ela não é apenas um sentimento, é uma porta. Uma porta que pode nos levar ao desespero ou à descoberta mais profunda de quem realmente somos. A questão não é se seremos rejeitados. Seremos. A questão é o que faremos quando isso acontecer. Lembro-me de Pedro, aquele pescador impetuoso que seguiu Jesus por 3 anos. Na noite mais escura da história humana, quando Jesus foi preso, Pedro fez algo que jamais imaginou que faria. Negou conhecer seu mestre 3 vezes. Não uma, não 2, mas 3 vezes ele disse: "Não conheço este homem." E quando o galo cantou, quando os olhos de Jesus encontraram os seus, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Imagine o peso daquela rejeição. Pedro não apenas rejeitou Jesus, ele rejeitou a si mesmo, rejeitou tudo o que acreditava ser. Naquele momento, ele deve ter se sentido como uma mentira ambulante, como alguém que fingiu ser forte, mas descobriu ser fraco, que fingiu ser fiel, mas descobriu ser traidor. Mas aqui está a beleza da graça. Jesus não rejeitou Pedro por causa de sua rejeição. Depois da ressurreição, na praia do mar de Tiberíades, Jesus não disse a Pedro: "Você me decepcionou." Ele disse: "Pedro, você me ama?" E quando Pedro respondeu que sim, Jesus disse algo que transformaria para sempre nossa compreensão sobre identidade. "Apacenta as minhas ovelhas." Jesus viu, além da rejeição de Pedro, ele viu a identidade que havia plantado naquele coração desde o primeiro dia, quando o chamou das redes de pescar. Ele viu não o que Pedro havia feito, mas quem Pedro era destinado a ser. A rejeição tem um modo estranho de nos fazer esquecer nossa verdadeira identidade. Ela nos convence de que somos o que as pessoas dizem sobre nós, de que valemos o que os outros acreditam que valemos. Ela nos faz olhar no espelho e ver apenas os reflexos distorcidos das opiniões alheias. Mas e se eu lhe dissesse que sua identidade não está nas mãos de quem te rejeita? E se eu lhe dissesse que há uma voz mais antiga, mais profunda, mais verdadeira do que todas as vozes que já disseram não para você? Antes que qualquer pessoa pudesse rejeitá-lo, Deus o escolheu. Antes que você conhecesse a palavra não, Ele disse sim sobre sua vida. Antes que você sentisse o primeiro gosto amargo da rejeição, Ele já havia gravado seu nome nas palmas de suas mãos. Há uma diferença entre ser rejeitado e ser rejeitável. Ser rejeitado é uma experiência, ser rejeitável é uma mentira. E nossa tendência humana é transformar experiências temporárias em verdades permanentes sobre nós mesmos. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos. Imagine o que deve ter passado por sua cabeça naquele poço escuro, ouvindo as vozes dos irmãos negociando seu preço como se ele fosse um objeto. A rejeição familiar
é uma das mais dolorosas, porque vem de onde esperávamos amor incondicional. José poderia ter passado o resto da vida definindo-se por aquela rejeição. Poderia ter se tornado amargo, vingativo, fechado. Mas em algum lugar do processo, ele entendeu algo profundo. A rejeição dos homens não anula a escolha de Deus. Os irmãos o venderam, mas Deus o estava posicionando. O que parecia rejeição era, na verdade, redirecionamento divino. Isso não minimiza a dor. A dor da rejeição é real, é válida, é humana. Jesus mesmo experimentou a rejeição mais profunda que alguém poderia sentir. Ele foi rejeitado por sua própria criação, desprezado pelos que veio salvar, abandonado até mesmo pelo Pai no momento mais crucial de sua missão. Na cruz, Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ali estava o Filho de Deus experimentando a rejeição definitiva para que nós nunca tivéssemos que experimentá-la. Ele se tornou rejeição para que nós pudéssemos nos tornar aceitos. Então, como lidamos com a rejeição sem perder nossa identidade em Cristo? Primeiro, reconhecemos que a rejeição é um sentimento, não um veredicto. Ela nos informa sobre uma experiência, mas não define nossa essência. Segundo, lembramos que nossa identidade não está construída sobre a aprovação humana, mas sobre a aceitação divina. Quando alguém te rejeita, eles estão revelando seus próprios limites, não os seus. Eles estão dizendo não para aquilo que podem ver, mas Deus já disse sim para aquilo que você pode se tornar. Eles estão rejeitando uma versão de você, mas Deus está abraçando todas as versões. A que você foi, a que é e a que será. Sua identidade em Cristo não é uma identidade frágil que se quebra a cada não que você ouve. É uma identidade forjada no amor incondicional, temperada na graça infinita e selada com o sangue do próprio Deus. É uma identidade que não depende de performance, não oscila com as opiniões, não se altera com as circunstâncias. Há pessoas que passarão por sua vida sem te reconhecer, sem te valorizar, sem te escolher, e está tudo bem. Não porque a rejeição não dói, mas porque sua aprovação não vem delas. Há uma voz que sussurra seu nome com ternura mesmo quando outras vozes gritam sua inadequação. Há um coração que bate por você mesmo quando outros corações se fecham. Lembre-se, você não é um acidente procurando por um propósito. Você é um propósito procurando por expressão. A rejeição pode redirecionar seus passos, mas não pode redefinir sua essência. Ela pode quebrar seus planos, mas não pode quebrar seu valor. Quando Jesus olhou para Pedro naquela praia, ele não viu o homem que o havia negado. Ele viu o homem que estava destinado a ser a rocha sobre a qual a igreja seria edificada. Quando Deus olha para você hoje, Ele não vê suas rejeições passadas ou suas falhas presentes. Ele vê sua obra-prima em processo, seu filho amado em formação, sua história de amor sendo escrita. A rejeição pode ser uma professora cruel, mas também pode ser uma purificadora. Ela nos ensina a não depender da validação humana para nossa autoestima. Ela nos força a buscar nossa identidade em águas mais profundas, em verdades mais sólidas, em amor mais puro. Então, quando a rejeição vier, e ela virá, lembre-se, você não está sendo rejeitado por Deus. Você está sendo redirecionado por Ele. Você não está sendo abandonado, está sendo preparado. Você não está perdendo sua identidade, está a descobrindo. Sua identidade em Cristo é a única identidade à prova de rejeição. É a única que permanece quando todas as outras falham. É a única que importa quando todas as outras se desvanecem. Você assistiu até o final? Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, digite nos comentários amém. E, se possível, nos conte seu nome e de que cidade ou estado você está nos assistindo. Sua presença aqui não é coincidência, é propósito.